Porque a responsabilidade de instruir os filhos é da família, não é da escola, não é da igreja. O grande problema é que a gente vive com a síndrome adâmica. Síndrome adâmica, pastor, o que é isso? Terceirização da responsabilidade. Isso se chama síndrome adâmica. Pastor, como assim? Não entendi. Lembra quando Adão pecou? Quem pecou foi quem, gente? Quem pecou foi quem? Adão. Foi Eva não, tá? Se você acha que foi Eva, você precisa ler a Bíblia, tá? Adão que pecou. Quando Adão pecou e Deus foi falar com ele, o que ele falou? Ó, a mulher que o Senhor me deu. Ele joga a responsabilidade ou para Deus, que deu a mulher a ele, ou a mulher que deu a ele, que fez ele errar. Ele se exime da responsabilidade. Então, hoje o que nós temos muitos são pais e cuidadores que se eximem da responsabilidade. Da instrução da palavra, transfere para a igreja. A igreja está aqui para aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Éfesos, ele diz que ele escolheu alguns para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. Aí o que acontece? Para quê? Para o aperfeiçoamento. Não é para ensinar, é para aperfeiçoar. É diferente. Ensinar a lei do Senhor é a família. Deuteronômio capítulo 4 e capítulo 6 diz que os pais devem inculcar na cabeça dos filhos a lei do Senhor. Não é obrigação da igreja, é obrigação dos pais. A igreja é aperfeiçoar aquilo que já tem. É você dar alicerce para os seus filhos e a igreja vai construir em cima do alicerce que você colocou. Se não tiver alicerce vindo de casa, a construção vai dar ruim, filho. Então, tem gente que acha que a função de ensinar, de instruir, de fazer alicerce, de dar base, é da igreja. Não. A igreja está aqui para construir. Essa função é dos pais. Função dos pais. A igreja está aqui, os líderes estão aqui para o aperfeiçoamento. Para isso nós fomos chamados. Então, a falta de ensino, a falta de instrução, muitas das vezes, e a questão da terceirização, porque lá no secundário também não é diferente. Os pais acham que os professores da escola têm que ensinar os filhos. Não. Eles também têm a mesma responsabilidade de aperfeiçoar. Porque a função da instrução também é dos pais. Os professores são para aperfeiçoar, são para acabar de lapidar. Mas a instrução é parte fundamental da família. Então, quando nós entendemos isso, e aqui, nesse texto que Paulo fala, somente nesse versículo, deixa claro, que Paulo vai falar, olha só, me recordo, trago à minha memória que você tem uma fé não fingida, que veio da sua avó, foi transmitida para sua mãe e foi transmitida para você. Essa estrutura está funcionando. Vó ensinou para a mãe, que ensinou para o neto. E o neto está instruindo a igreja. Então, nós vemos aqui que essa engrenagem está funcionando. O grande problema é que há uma quebra na engrenagem. E aí, quando há uma quebra na engrenagem, essa engrenagem para de funcionar. E aí nós precisamos entender que nós precisamos transmitir aquilo que nós temos aprendido. Porque dando continuidade, assim como os apóstolos, eles aprenderam de Cristo e deram continuidade a essa engrenagem, esse evangelho chegou até nós. Pessoas morreram, pessoas foram decapitadas, foram queimadas no óleo fervendo e por aí afora. Queimadas na fogueira, martirizados, para que o evangelho chegasse até nós. Vidas foram ceifadas para que esse evangelho chegasse até nós. E muitas das vezes nós temos um exemplar em casa e sequer tocamos. Tem países no mundo, se você pegar isso aqui e sair na rua, você é preso.
E aí a gente esquece a Bíblia aí na igreja. E tem gente que não vem buscar não, filho. Ali em cima tem uma Bíblia de estudo, a Bíblia do homem. É uma Bíblia que custa aí uns R$150. Está esquecida aí. Olha só. Não é uma Bíblia aí simplesinha, não. É uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia deve custar uns R$150. Está esquecida aí. O dono se quer. Então, pessoas perderam a vida para que isso chegasse até nós e a gente trata de qualquer jeito. A gente sequer lê, a gente sequer estuda. E isso nós precisamos fazer. Então, essa influência vem numa cadeia de uma família estruturada. Embora fosse uma família, como eu falei, mista, onde a mãe é judia e o pai é grego, nós não sabemos qual era a nacionalidade do avô de Timóteo, mas pelo que o apóstolo Paulo deixa aqui, provavelmente também fosse um estrangeiro, que ele não menciona, porque provavelmente se fosse alguém que tivesse contribuído para essa herança que Timóteo recebeu, Paulo também teria mencionado. Mas Paulo não menciona, então nos leva a entender que o avô de Timóteo também era alguém que não desfrutava da mesma fé. Mas as mulheres da sua família não foram omissas, não terceirizaram a responsabilidade na transmissão da palavra do Senhor, do conhecimento da palavra do Senhor. O grande problema é que muitas das vezes nós somos omissos. E aqui essas mulheres, elas não se omitem da responsabilidade de inculcar na cabeça dos filhos a lei do Senhor. E aí nós vamos tirar alguns proveitos dessas mulheres aqui. Então nós temos aí duas mulheres, Lloyd e Eunice, que são parte fundamental no ministério de um pastor da igreja primitiva. Então, Timóteo, jovem, vai numa caminhada, numa trajetória de seguir a Paulo, de aprender a Paulo, de ser um discípulo de Paulo, de reproduzir aquilo que Paulo fazia. E aí depois Timóteo vai se tornar pastor de igreja, vai se tornar bispo da igreja. E aí nós vemos aqui, a base, a estrutura feita, é uma estrutura que pôde suportar uma construção boa. Porque a base estava boa. Porque a mãe e a avó dele não foram omissas na transmissão da lei do Senhor. Então, o primeiro aprendizado para nós aí hoje era: Lloyd e Eunice transmitiram a Timóteo uma fé genuína. Que é exatamente o que o apóstolo Paulo diz aí. Uma fé sem fingimento. Uma fé autêntica. Paulo deixa claro aí, Paulo elogia a posição dessas mulheres. E olha que nós estamos falando de uma sociedade machista. Nós estamos falando de um mundo aqui, da Ásia Menor, onde a influência grega acontecia, mas o governo era romano. Mas nós estamos vendo duas mulheres que decidiram criar o filho e o neto no conhecimento da palavra do Senhor. E aí isso traz um destaque para Paulo na carta que escreve ao pastor. Você foi bem educado na lei do Senhor. Você foi bem instruído na lei do Senhor, porque você recebeu uma fé sem fingimento, que primeiramente habitou na sua avó e depois na sua mãe. E estou certo que também essa fé habita em você. Então houve uma transmissão, essa engrenagem estava funcionando perfeitamente. Então o primeiro aprendizado que nós temos hoje é que Lloyd e Eunice transmitiram a Timóteo uma fé genuína. Segundo aprendizado que nós trouxemos hoje aqui nesta lição aqui: Lloyd e Eunice exerceram influência na educação religiosa de Timóteo ao ensinar as escrituras sagradas. E aí, ensinar aqui não é como nós, que temos Bíblia aqui, ó. Temos isso tudo aqui para ensinar. A gente está falando de conhecimento verbal, oral.
onde as pessoas transmitiam, você tinha que saber para poder transmitir. Hoje nós temos, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não funciona assim. O aprendizado ele é promovido mais por exemplo do que por letras. Embora a repetição seja pedagógica, mas quando eu exemplifico algo, tem um resultado melhor no aprendizado do que eu simplesmente escrever. Eu pratico aquilo que eu estou falando. Eu mostro na prática aquilo que eu estou falando. Então, essas mulheres aqui, elas transmitiram essa educação aqui, segundo as Escrituras, mais com exemplo do que propriamente com a letra. Porque, como eu falei, a letra, propriamente dita, eram poucos que tinham acesso. Então, se você não conhece, como é que você vai transmitir? Se você não conhece a palavra, como é que você vai ensinar? Se você não conhece a palavra, como é que você vai dar continuidade? Não tem como. Vai falhar essa estrutura, essa engrenagem vai falhar. Não vai dar continuidade. O profeta Osés, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma dinâmica. O que eu conhecia ontem, servia para quando? Serve para hoje? Não, servia para ontem. Hoje eu preciso conhecer mais. Eu estou na caminhada do Evangelho desde os 8 anos. Eu estou com 55. São 47 anos na caminhada. Se eu tivesse o mesmo conhecimento que eu tinha aos 8 anos, alguma coisa estava errada, gente. O meu conhecimento tem que ser progressivo. Eu tenho que conhecer mais do que eu conhecia 10 anos atrás. Eu tenho que conhecer mais do que eu conhecia há 40 anos atrás. Porque a cada momento eu preciso conhecer mais, porque a dinâmica ela não para. Eu conheci, mas eu continuo prosseguindo em conhecer. Eu, às vezes, estou lendo um texto e sou surpreendido por coisas assim que eu falo, cara, não é possível ler esse texto aqui a vida inteira. E como é que eu não tinha percebido isso? E aí eu estava falando mais cedo com a professora Sandra, é que o autor da Bíblia, ele está o tempo todo do nosso lado. O Espírito Santo inspirou os homens a escrever, ele está conosco, ele está em nós. E ele nos desperta a conhecer cada vez mais, e quanto mais eu me aprofundo, mais o Senhor se revela. Quanto mais eu busco, mais o Senhor se permite ser achado. Ele diz lá, quando vocês me buscarem, eu permitirei ser achado por vós. Então, quando eu busco o Senhor, Ele se revela. Mas eu preciso ser como? Instruído também. Então, tem pessoas que me instruem e eu continuo fazendo outros conhecerem. Mas eu também sou instruído. E outros passam a ser instruídos por mim. E a gente continua gerando essa engrenagem para funcionar. Então, o apóstolo aqui, ele está dizendo, quem te ensinou, ensinou bem. Porque você recebeu uma fé genuína, uma fé autêntica. E aí, ele ali, no caminho dele, da fé, ele vai sendo alimentado e sustentado a cada dia. E aí eu volto a dizer, o legado que se deixa, aquilo que se deixa, a construção que se deixa, é em cima do exemplo, mais do que as palavras. A terceira aplicação para nós, Eunice e Lloyd e Eunice tinham uma fé que foi comunicada. Pastor, você falou que elas ensinaram, que elas foram influência. Mas você fala para os seus filhos o que Deus fez na sua vida? Os milagres que Ele realizou? Como Ele realizou? Por que Ele realizou? Quem você era antes de Cristo e como você é hoje em Cristo? Você comunica a geração futura do milagre que o Senhor fez, da providência, da libertação, da cura, da restauração, do amor que Deus te fez, do amor que Deus demonstrou por você. Você comunica isso. Então nós precisamos lembrar a geração futura de tudo que o Senhor fez. Porque o livro de Juízes diz, logo no começo,
que a terceira geração, depois de Josué, da morte de Josué, eles não sabiam que o Senhor havia feito ao povo de Israel no deserto, nem no Egito. 2 gerações foram suficientes para apagar da cabeça do povo, da mente do povo, tudo o que o Senhor fez. Houve uma quebra na transmissão daquilo que o Senhor fez, do testemunho dentro da casa, dentro da família. Aquele povo foi negligente. O Senhor mandou na lei, todo ano precisa haver uma leitura da lei. A gente só vai ver isso mais de 1000 anos depois, quando Esdras faz isso na praça de Jerusalém. Lê a lei do Senhor. Houve uma negligência e hoje não é diferente. A gente negligencia o ensinamento de transmitir junto aos nossos descendentes a palavra do Senhor. E aí nessa falha, nessa comunicação ruim, aonde o emissor não consegue verbalizar para o receptor essa transmissão, porque há um ruído no meio, e o ruído pode ser várias coisas. Isso aqui é o princípio que a gente aprende lá, no hoje 3º ano lá, do ensino fundamental, na questão da comunicação, emissor, receptor, mensagem. E aí, o que é ruído? O ruído é tudo aquilo que atrapalha a transmissão da mensagem. E hoje a gente tem um montão de ruído. O pior deles é esse. Outro trocinho para fazer ruído, gente. Esse aqui é um troço na comunicação. Ele serve para comunicação, mas ele se torna um troço na comunicação. Ele se transforma num ruído, porque ele atrapalha. Ele é bom muito, eficaz muito, mas em vez de ajudar na comunicação, ele está dificultando. E aí a gente precisa entender que muitas das vezes alguma coisa que se transforma num ruído é ruim para nós. E aí a gente precisa estar atento na transmissão, na comunicação da nossa fé, daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. E aí, nós continuamos aqui. Lloyd e Eunice tinham uma fé influente. Elas influenciaram Timóteo. Elas influenciaram Timóteo na sua formação, nas companhias que ele teve, aonde ele escolheu estar. E aí, elas vão ali, a Lloyd ensina para Eunice, Eunice ensina para Timóteo, Timóteo ensina para a igreja. Cada família precisa entender e assumir esse papel. Mas, pastor, eu sei tão pouco. Peça ao Senhor. O que o apóstolo Tiago diz para nós? Quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Peça. Senhor, eu preciso de capacidade para ensinar os meus. Eu preciso de capacidade de aprendizado e de ensinar para ensinar a minha família. E o Senhor vai abrir a janela do céu e vai derramar essa capacidade de conhecimento, de ensino. Então nós precisamos ver que a nossa fé, ela precisa influenciar a geração futura. A gente precisa ensinar e ver que as pessoas estão aprendendo, praticando aquilo que nós estamos falando. Mas é como eu falei, eu preciso exemplificar isso, eu preciso ser um exemplo disso. Não adianta eu dizer não faça, mas eu faço. Quando eu li isso aqui, eu me identifico com essa história de Timóteo, porque referência para mim no Evangelho é minha mãe e minha avó. O meu pai foi tardiamente para o Senhor já às vésperas de falecer, mas a minha mãe foi quem criou a gente na presença do Senhor, quem apresentou Cristo para nós, quem apresentou o serviço na casa do Senhor para nós. A minha avó, eu tive muito pouco contato com a minha avó, porque quando eu tinha 4 para 5 anos, minha avó faleceu. Então, minha memória, basicamente, é nenhuma da minha avó. Mas quando algumas pessoas que conheceram minha avó falam comigo, falam, rapaz, sua avó era assim uma evangelista nata, filho. Dona Arlinda, quando fazia um culto lá na casa dela, dava 150 pessoas, 200 pessoas no quintal, filho.
meu avô morava numa casa que são 2 quintais aqui do Catarina, né? Tinham dois terrenos. Ele falou: Jorge, a casa do seu avô ficava no terreno da esquerda e o terreno da direita não tinha nada, só as árvores. Tinha lá um pedaço que tinha a serraria do seu avô, melhor, né, a marcenaria do meu avô, mas o restante daquele quintal todo ficava cheio de gente. Parte do pessoal da igreja e os vizinhos, que ela chamava todo mundo. Então, domingo à tarde, na casa da sua avó, quando tinha um culto lá, aquele quintal ficava cheio de gente, de pessoas que sua avó conseguia agregar. Na rua que minha avó morava, famílias foram alcançadas pelo evangelho através da minha avó. Então, uma pessoa influente, uma pessoa que passou um legado, uma pessoa que deixou uma marca. E isso foi transmitido à minha mãe, às minhas tias. Hoje eu só tenho uma tia viva. A minha tia está com 82 anos. É diaconisa da Igreja Batista. Trabalha até hoje na obra. Nas limitações, vários problemas de saúde. Minha tia, como eu, né? Milagre do Senhor, né? Já foi desenganada mais do que eu, né? Eu fui desenganado 3 vezes. Minha tia foi desenganada mais 5, né? Mas a gente é teimoso, a gente está aí continuando. E a gente está vivo. E a minha tia está lá trabalhando, servindo ao Senhor até hoje. Exemplo. Exemplo de alguém que soube comunicar. Exemplo de alguém que sabe servir na casa do Senhor, que tem prazer de servir na casa do Senhor. Então, hoje, quando eu leio essa história, eu me identifico porque também alguém me instruiu. Alguém me levou a conhecer Cristo. Comunicou essa fé, influenciou a minha fé, e eu sou resultado dessa influência. Então, quando nós olhamos, nós precisamos transmitir isso à frente, precisamos influenciar as pessoas. E aí o outro ponto aqui, essas mulheres são testemunho de vida. E aí é como eu falei, não é a fala, é o exemplo que elas deram. E aí como eu estou falando, o exemplo que minha mãe deixou, de não olhar a dificuldade, mas olhar a oportunidade para servir ao Senhor. A minha mãe era doméstica e aí minha mãe trabalhava, né? Leblon, Ipanema, Leme, trabalhava nesses locais. Tinha épocas que minha mãe saía segunda-feira, voltava quarta à noite. E a quinta de manhã, voltava sábado de manhã. Sábado de manhã, minha mãe pegava para fazer bolo. Minha mãe era doceira. Pastor, trabalhava assim o tempo todo, sim. Mas minha mãe, domingo de manhã, minha mãe era professora da escola bíblica dominical. Minha mãe tinha tempo de fazer visita. Eu não sei como que ela conseguia fazer isso. Mas minha mãe tinha tempo de estudar lição. Fazer visita. Quando nós éramos crianças aqui, primeira igreja batista aqui do bairro, onde a gente cresceu, todo terceiro domingo tinha almoço na igreja. A igreja, na época, vendia 150, 200 almoços. Dia de domingo, terceiro domingo. Quem fazia o almoço? Quem? Minha mãe. Trabalhava muito, mas nunca deixou de instruir a gente na palavra do Senhor. Nunca deixou de ouvir, nunca deixou de instruir, nunca deixou de ensinar. É o testemunho de vida. Nunca precisou mandar eu estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando minha mãe estava em casa, minha mãe estudava a palavra. Nunca precisou falar para estudar. Mas eu sempre vi o exemplo. Nunca precisou mandar orar, porque eu sempre vi o exemplo. Nunca mandou fazer nada em relação ao Senhor. Mas sempre no exemplo falava mais alto do que as palavras. Então a instrução, a comunicação sempre foi não direcionada, mas através do exemplo. Porque o testemunho falava muito mais que as palavras. E hoje eu sou resultado desse investimento que minha mãe fez.
E aí é o sexto ponto nosso aqui. Lloyd e Eunice tinha autoridade espiritual. Porque a autoridade espiritual é aquilo que nós temos dado pelo Espírito Santo, mas também dado pelo exemplo. Porque é muito mais fácil você seguir alguém que é modelo do que alguém que só fala. E não é aquilo que fala. Então a autoridade espiritual que elas passaram ali, que educaram, Timóteo, ele vai seguir Paulo como um discípulo, e um discípulo que vai reproduzir aquilo que o mestre está falando, porque ele foi instruído na casa dele a respeitar. E qual é o grande problema hoje? Nós temos pessoas que não respeitam, que têm dificuldade com a autoridade, porque têm dificuldade com a autoridade da casa. Se você não tem autoridade dentro da casa, você vai ter dificuldade de ter autoridade na rua. Você não vai se comportar bem. A geração que nós temos hoje, ela tem dificuldade de ter compromisso. Ela não consegue, muitas das vezes, trabalhar numa empresa que tem horário. Porque na casa dela não tem horário para nada. Faz o que quer, na hora que quer, come a hora que quer. Não tem disciplina. E aí, quando vai para a empresa, dependendo da empresa, a empresa não se interessa, não quer esse funcionário. E aí o cara vai dizer que o problema é da empresa. Não, o problema é dele, porque ele não tem disciplina. E o problema não é só dele, o problema é da família que não instruiu ele, que não deu disciplina a ele. E aí nós temos uma geração que vai ficando cada vez mais distante da palavra do Senhor. Por quê? A palavra do Senhor, ela é disciplinar. Ela é instrutiva. Ela é apta para ensinar, para corrigir. Então, quando nós falhamos nisso, nessa transmissão dessa autoridade, quer seja no lar, quer seja na igreja, essa engrenagem de dar continuidade à missão da igreja, ela vai ruir, ela vai quebrar. E nós precisamos fazer isso. E a importância de nós transmitirmos os valores às gerações seguintes, para que a geração seguinte seja melhor do que a nossa. Porque se a gente olhar, né? E aí quando eu olho para trás, para minha mãe e para minha avó, eu falo, rapaz, eclesiasticamente, eu cheguei além. Mas na questão do serviço, eu estou devendo muito. Porque foram mulheres aguerridas, mulheres que trabalhavam, mulheres que exerciam. Nós morávamos lá no final do Catarina, na ponta contrária lá. Chegando na BR, depois da Cristiano Figueira, entre a Cristiano Figueira e a Olegário Nascimento, que é a última rua lá, antes do valão que divide ali com Santa Luzia. E aí nós viemos para a primeira igreja. De lá até aqui, 40 minutos andando. Isso na década de 70. O ônibus passava, né? Sei lá, de 15 em 15, né? Ele passava 15 para as 7, 15 para as 10, 15 para meio-dia, e por aí, né? Não era de 15 em 15 minutos, não, gente. Era assim que ele passava. E a gente vivia a pé. E aí, quando estava sol, saía com tênis, né? Com a conga azul. Aí chegava na igreja com a conga, que cor? Chegava marrom, aquele avermelhado. Barro puro, filho. Quando estava chuva, chegava aquele marrom escuro da lama. Mas essa era a vida, filho. Mas com que alegria a gente vinha, porque a minha mãe inspirava isso. Ensinava isso, era um prazer fazer isso. Porque aquela influência, aquela autoridade. Ah, não quero ir não. Como? Não quer? Que não quer? Vai, filho. E ia. Porque tinha autoridade, filho. Não tem essa de não vou. Não vou quando ficou mais velho. A gente, na minha casa, começou a trabalhar muito cedo, a gente acabou tendo uma independência, não uma independência total financeira, mas a gente acabou tendo uma vida mais autônoma. Mas criança, não vou, não tinha não vou, filho. Ia.
E essa foi a geração que nós fomos criados. Alguém exercendo autoridade sobre nossas vidas, não falhando nessa estrutura de passar tanto conhecimento do Senhor quanto as obrigações da vida do cotidiano. E isso foi instruído e ensinado para nós. E aí, para nós terminarmos nesta noite, Lloyd e Eunice deixaram um legado espiritual para Timóteo. Porque ele recebeu essas informações, ele praticou essas informações, ele levou esse conhecimento. Então nós temos aqui uma família que soube da importância da transmissão da educação religiosa, da educação espiritual, que não pode falhar, que não pode retroceder. A gente precisa fazer isso com as gerações futuras. Cada um de nós assumindo essa responsabilidade. Pastor, eu não sou pai, eu não sou mãe, mas você é responsável por alguma coisa, você é responsável por alguém, você é responsável por ser um exemplo onde você está, você é responsável por ser um exemplo lá no seu trabalho, você é responsável por ser um exemplo lá na escola que você está, na faculdade que você está, você é um exemplo para ser aonde você está, no meio dos seus vizinhos, você precisa ser um referencial de exemplo. Porque aonde a gente passa, a gente está sendo visto. As pessoas estão observando a gente. Em todo lugar que a gente vai. Às vezes eu estou aqui, aí a pessoa passa, fala, ô pastor, tudo bem? E aí eu fico pensando. Quem é essa pessoa que está falando comigo? E aí esse dia eu estava lá no João, ô pastor, tudo bem? Apertou minha mão, eu, tudo bem, não sei o quê. Não, é que eu vejo o Senhor lá na televisão da minha avó. Ou seja, é neto de uma irmã aqui da igreja, que assiste o culto através da live, e ele falou que me viu no culto. Eu não tinha ideia. Se ele não me dá essa informação, eu acho que ele nunca veio na igreja. Se ele não me dá essa informação, eu continuo a ficar sabendo sem quer saber. Então a gente é visto e a gente precisa ser o exemplo lá na rua, é onde a gente vai. Então, se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai falhar nessa engrenagem. Então, quando a gente continua, a gente dá continuidade a tudo que a gente recebeu, a tudo que a gente guarda no coração, e a gente transmite à geração futura, a engrenagem continua funcionando. E as vidas vão sendo salvas. E aí, é como eu falei aqui, eu preciso melhorar muito daquilo que eu recebi de legado. Aquilo que eu recebi da minha avó, que eu recebi da minha mãe. Eu preciso melhorar muito. Eu preciso me capacitar mais. Eu preciso melhorar mais para passar adiante aquilo que eu recebi. Então, cada um de nós tem esse dever. E aí, como eu falei, nós estamos falando do Dia das Mães hoje, e aí eu trouxe duas mulheres, uma avó e uma mãe, que não foram negligentes na transmissão do ensinamento religioso, que não foram negligentes na transmissão espiritual para o seu descendente. Assumiram esse papel. E aí, no caso de Timóteo, o pai dele não era da casa do Senhor, não era do povo de Israel, não era cristão, mas a sua mãe e a sua avó não negligenciaram a sua função, não terceirizaram a responsabilidade. Ah, meu marido não é crente, meu marido não é do povo de Deus. Não, elas assumiram este lugar. E o Senhor nos chama nesta noite a assumir a nossa responsabilidade, na transmissão da palavra, no ensinamento da palavra, na instrução da palavra, alimentando e sustentando nesses tempos difíceis. E mas para mim transmitir, eu preciso conhecer. Para mim transmitir a verdade, eu preciso conhecer a verdade. Para mim transmitir a palavra, eu preciso conhecer a palavra. E me aprofundar cada vez mais. E assim eu fazendo, outras gerações conhecerão o Senhor, assim como eu tenho conhecido. Então que você guarde essa palavra no seu coração, que você possa passar para outras pessoas,
Busque ajuda, busque conselho, se aliancie com pessoas que conheçam a palavra do Senhor, pessoas que tenham a prática de ler a palavra do Senhor, de aprender a palavra do Senhor. Cada dia você pode estar fazendo isso. Nós temos aí todo dia, o pastor Edenilson coloca lá no canal de transmissão para várias pessoas. Eu acho que tem o telefone do pastor Edenilson por aí no... Sabe, Guilherme? Você pode depois ali, ver se achar ali, a gente vai colocar ali o telefone do pastor Edenilson, você pode mandar mensagem para ele que ele manda a transmissão. Todo dia ele posta lá uma mensagem que foi pregada pelo pastor René há alguns anos, e ele bota lá um resumo dessa mensagem, ele coloca lá um conteúdo bom, todos os dias. Lá, 5 e pouca da manhã, o pastor Edenilson coloca esse conteúdo. 5 e pouca da manhã, você abre lá, está lá a mensagem que ele manda, todo dia. Uma ótima leitura para você começar o dia. Eu já sou mais tardio. Eu boto a oração lá por volta de 8 e pouca, 9 horas, mas todo dia de manhã eu coloco uma oração. Geralmente eu tenho compartilhado, a mensagem que eu tenho pregado aqui na igreja, eu acabo compartilhando na oração semanal. E aí você também depois pode me procurar e receber essa oração todo dia. Então é uma forma de você se alimentar. A gente não inventa nada, a gente não enfeita nada, a gente não arranja nada. Não, a gente só prega a palavra, a gente só lê a palavra, a gente só ensina a palavra. Você pode se alimentar um pouco. E tem outras, você tem Bíblia aí de estudo para tudo quanto é tipo e gosto, para tudo quanto é aproveitamento, para aprender a palavra do Senhor e transmitir essa palavra para outros. Então está aí, ó, o telefone do pastor Edenilson, você pode mandar uma mensagem para ele e pedir para ele mandar lá a mensagem todo dia de manhã, e certamente vai ser um bom alimento para você, vai fortalecer a sua vida, vai fortalecer a sua alma. Você vai poder ali também ler essa palavra também na sua casa, passar para outros, para que outros conheçam a palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor e vamos participar da mesa do